Principalmente eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir, gente. Tanta energia, ele que tava do meu lado. E aí, galerinha do nosso canal, tudo bem com vocês, gente? Esperamos muito, muito, muito que sim. E como vocês já viram pelo título, hoje estarei contando um testemunho da minha vida, como eu passei pelo processo da dermatite atópica. Mas antes, eu peço que você que ainda não é inscrito, já corre lá, se inscreva, curte, compartilha com seus amigos. E ativa o sininho de notificações pra você estar sempre recebendo os vídeos novos assim que sair aqui no canal, tá bom? Então, vamos lá começar o vídeo. Então, gente, tudo começou quando eu tinha meus 14 anos. Hoje, eu tenho 23. E eu comecei nos meus 14 anos essa alergia. Tudo começou assim, ó. Nasceu uma impinge no meu braço. E que coçava. Coçava muito, 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 muito. E foi coçando, 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 coçando. Mas até aí tudo bem. A gente nunca imaginaria que aconteceria o que aconteceu, né? Porque eu sempre fui uma pessoa saudável, né? Eu nunca tive nada na minha pele, nenhum probleminha, nem nada. Nada, era normal, normal mesmo. Só que do nada começou a surgir essa coceirinha no meu braço. E começou na minha adolescência. Coçava, 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 coçava. E é uma alergia, gente, explicar pra vocês, que quanto mais você coça, mais vai coçar. Não é aquela coceirinha que faz e alivia, não. Ela vai coçando mais, mais, mais e mais. E às vezes a gente começa a ficar até desesperada. Gente, eu ficava desesperada. Só que eu não me importei muito, porque ficou naquilo e era só ali, não espalhava. Mas foi passando o tempo, foi passando os dias. Foi muito rápido, assim. Espalhou por todo o meu corpo. Só que começou aqui, assim, ó, nessas partes quentes do meu braço, nas juntas das pernas, né? E era uma coceira insuportável. E principalmente no calor, gente, me irritava muito. Eu coçava muito. Aí começou a ficar num estado que eu vou deixar uma foto pra vocês. Eu vou pegar na internet e jogar pra vocês. Porque eu mesmo não tenho essas fotos da minha pele. Porque eu nunca imaginei que um dia eu contaria uma história assim, sabe? Mas vou deixar aqui pra vocês exemplos de como é a dermatite. E foi ficando e foi coçando. E começou a aumentar, começou a crescer. Gente, chegou num estado crítico. De criar bolinhas no meu corpo. De eu vestir uma roupa grudar. De sujar minha cama. Mas não era aquela sujeira, né? Mas sujava. E eu comecei a sofrer muito, muito, muito com isso. E uma vez eu lembro até hoje que eu sentei no chão, estiquei minhas pernas, meus braços. E eu falava assim, meu Deus, o que é isso? O meu corpo tava todo vermelho. E eu me perguntei, meu Deus, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu não entendia, gente, era uma novidade pra mim. E meu pai e minha mãe começaram a ficar desesperados comigo, sem saber o porquê que aquilo tava crescendo dentro de mim. E aí o que aconteceu? A gente foi a dermatologista, a gente conversou com ela. Ela me pediu, ela avaliou. Primeiramente ela avaliou minha pele, olhou tudo. E ela já tinha ela pensou o que poderia ser. Mas ela não queria dar diagnóstico nenhum sem antes eu fazer os exames. Foi quando a gente correu, fez exame de pele, né? Olhou, fez exame de sangue, fez várias coisas. Só que assim, gente, o SUS, a gente sabe que muitas das vezes demora muito, às vezes para sair o resultado, ou então para ser agendado o retorno, e foi demorando. Nessa demora, a minha alergia aumentou mais. Era de um nível que eu não sei explicar pra vocês. Era horrível, horrível. Coçava. E eu começava a ficar irritada quando me dava crise. E mais era dormindo. Então, às vezes eu tava dormindo, eu não via, não tinha noção do que eu tava fazendo. Então, eu tava dormindo, tava ali, ó, coçando. E isso piorava, gente. E aí, chegou um tempo que a hora mais difícil pra mim era a hora de tomar banho. Era horrível. Ardia meu corpo inteiro. Ardia que parecia que eu tava tomando banho de álcool. Era horrível. E eu não sabia, eu ficava perguntando pra Deus o porquê daquilo, sabe? Eu ficava falando, Deus, por quê? E eu não me sentia mais aquela autoestima boa. Tanto que chegou um tempo que eu via minhas amigas, todas elas, bem, se vestia, ficava bonita, usava aquelas maquiagens, nossa, ficava bonita, como uma adolescente, né? Normal, vaidosa, se arrumava. Eu não tinha esse prazer. Eu lembro que eu via minhas amigas e ficava, meu Deus, eu queria ser assim. Na nossa fase de adolescência,
é uma fase que a gente quer se cuidar, né? Quer estar bonita, arrumar o cabelo. Então, eu não passei por essa fase assim, com essa alergia, autoestima lá embaixo, eu não sabia o que fazer. Eu chorava muito, 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 muito. E meus pais lá, sem saber o que fazer. Aí, como sempre, né? A gente vai recorrer a outras coisas. Então, a gente procurava na internet que seria bom pra doença pra alergia de pele. Porque até então eu não sabia o que era. E aí, eu lembro que a gente usou um sabonete. Nossa, gente, sabonete fedido. E eu usava aquele sabonete e parecia que tava atacando álcool, um monte de coisa. E era uma dor horrível, horrível. Eu gritava de dor pra tomar banho. E era porque era meu corpo inteiro, não era só mais aqui, era o corpo inteiro. Só que graças a Deus eu não peguei no rosto. Porque essa doença tem pessoas que pegam no rosto. E é pior, gente. Pior, mais pior ainda. Imagina. Então, só que graças a Deus não foi no rosto. E aí a gente recorreu à babosa. A gente passava as mãos da igreja. Nossa, via me dar uma babosa pra me passar na pele. E nada adiantava. Nada adiantava. Usava pomadas, nada adiantava. Eu falei, gente, meu Deus, eu não aguentava mais aquela situação. E aí foi agendado pra me voltar ao retorno. Nesse retorno, a médica olhou e falou, olha, cheguei à conclusão do que possa ser que você tem. Aí falou pra mim que era dermatite atópica. E eu falei, não sabia o que era dermatite atópica. Até então eu nem levava a sério, porque, sei lá, né? Na época eu não tinha cabeça. Falei, dermatite atópica. E ela foi falando, essa alergia é uma alergia que ataca o seu... mais é quando você tá emocionada. Você tá, como se você estiver triste, vai coçar muito, vai coçar. Se você estiver irritada, ficar brava, vai coçar. Você ficar muito alegre, vai coçar. Então, todas as minhas reações geravam uma coceira pro meu corpo. E realmente, gente, era tudo que eu faria. Por exemplo, fiquei alegre. Contou uma notícia, nossa, fiquei muito alegre. Já começava a coçar e ficava, nossa, não sei o que, me coçava. Ou quando eu tava irritada, coçava. Era horrível, horrível. E aí aconteceu que ela tirou de mim pipoca, coisas que tem grão. Ela falou pra mim que não comer nada que tem coisas de alga, coisas marinhas, né? Falou pra mim não comer milho, amendoim, essas coisas. Várias coisas ela falou pra mim não comer. Ela tirou muita coisa. Leite me dava alergia. Eu falei, meu Deus. Só que aí eu não tirei nada disso, né, gente? Confesso que eu fui relaxada. Não tirei porque eu gostava. E aí foi passando o tempo. E foi passando, foi piorando, piorando. E, gente, era cada vez pior. Não parava ali. E aí o que aconteceu? Chegou uma época de ver pessoas que olhavam pra mim. Ai, que será que é aquilo que aquela menina tem? Eu sentia isso, sabe? Eu via as pessoas me olhando. Então, por isso que eu falo. Se você vê, eu não tô dizendo que vocês fazem isso, mas muitas das vezes até a gente fica curioso mesmo, né? Ver alguém daquele jeito, quer olhar. Mas quando vocês vê alguém, qualquer coisa na pele, não fica aquele olhar, sabe? Porque realmente é horrível. Eu passei por isso. Não desejo isso a ninguém, nem meu pior inimigo eu desejo. Foi uma época muito difícil pra mim. E... lá vai eu, não vou chorar. Mas eram pessoas que chegou a ponto de perguntar assim pra mim, isso passa? Gente, pensa num momento horrível. É alguém chegar e me perguntar se passa. E vocês começam a se sentir um bicho. Tipo, ninguém vai querer chegar perto de mim. Sabe? E foi muito difícil. Eu não queria usar uma saia pra ir pra igreja, porque eu tinha vergonha. Quando eu ia com uma saia até o joelho, eu tinha vergonha, porque a minha perna era toda marcada. E eu falava, não não vou nem levantar do lugar. Eu ia pra igreja e nem levantava. E foi muito difícil, muito difícil. Eu sempre, toda vez que eu conto essa história pra alguém, ou eu conto esse testemunho rápido na igreja, eu choro. Porque tocou muito em mim. Eu acho que o meu ponto fraco é quando eu falo do que eu passei. Mas aí foi passando os anos e nada, gente, nada. Nada de passar essa alergia. Foi quando eu cheguei no meu 19 anos. Tinha acabado de completar 19, eu ainda tinha essa alergia. Eu conheci meu esposo. E aí eu conheci ele pela internet, né? Essa história a gente conta depois, como a gente se conheceu. Mas aí a gente só se conversava pelo celular normal. E chegou o dia de eu conhecer ele. E eu falei, meu Deus, ele vai ver essas alergias no meu corpo. E eu já pensei, ele vai fugir de mim. Porque, gente, eu tinha isso comigo. Eu falei, né? Ninguém vai, sei lá, ver essa alergia. Não é normal. E eu falei, meu Deus, e agora? E aí eu conheci ele.
Gente, eu tô risada. Quando eu conheci ele falou assim, o que é isso no seu corpo? Ele perguntou, não é normal? Aí eu falei, gente... Foi no braço, né? Foi no braço. Aí eu falei assim, não, é alergia a pernilongo. Eu tinha muita vergonha. Mas, gente, é porque eu tinha medo dele fugir de mim, realmente. Só que aí ele se tocou que não era só isso, né? Então, mesmo assim, ele continuou, né? A gente se conheceu, ele começou a namorar e foi quando eu contei pra ele o que era essa alergia no meu corpo. Gente, foi ao contrário do que eu imaginei. Toda vez que eu começava a me coçar, ele tirava minha mão e ele mesmo ia lá e coçava pra mim, sabe? Gente, isso foi muito importante pra mim, sabe? Só que aí eu comecei a me acostumar com a alergia. Então eu não orava a Deus pedindo pra tirar isso de mim. Eu me acostumava. E o maior erro da gente é se acostumar com os nossos problemas. Às vezes tá com um problema que tá há muitos anos e acaba acostumando. E não pode. E eu não orava a Deus pra me tirar essa alergia. Não, eu não orava, eu me acostumei. E aí a gente casou. Quando a gente casou, depois que a gente casou, tudo bem, tudo certinho, eu passava noites acordada chorando, porque eu me coçava muito. E meu esposo não conseguia dormir. Ficava ele acordado junto comigo. Eu não sabia mais o que fazer, sabe, gente? Eu tava muito triste, eu tava aguentando mais aquela situação, tava coçando muito, até pra dormir. E por mais que ele não se importava, eu ficava com vergonha daquela situação, sabe? E aí o que aconteceu? Teve um dia que coçou tanto à noite, a gente tava dormindo, que eu chorei desesperada. Meu marido ligou pra minha sogra e falou o que tava acontecendo, que ele tava desesperado junto comigo, que ele não tava aguentando mais ver aquela situação que coçava tanto. Gente, criava ferida, ficava a pele assim, ó, de tanto que coçava. Minha pele inteira. Eu vivia assim, ó. Eu vivia em público me coçando, porque não tinha como me conter. Quando foi no outro dia, minha sogra veio. Foi comigo com meu esposo no médico, no UPA, foi com urgência, porque eu não tava mais suportando aquela situação. Fui na emergência, aí as médicas foi procurar aveia para aplicar antialérgico em mim. E elas caçando, gente, minha situação tava mas tão crítica, que a médica não achava minha veia de jeito nenhum, nem no pé, porque até no pé eu tinha alergia. E elas caçando, não achava. E a médica falou assim, falou pra minha sogra, eles, não, pelo amor de Deus, essa menina não pode engravidar agora, porque se um dia atacar essa alergia nela, ela não vai poder tomar nada por causa do neném, então ela não pode. Gente, foi um desespero, eu falei, meu Deus, olha a situação que eu cheguei. Aí aconteceu, tá bom. E aí ela teve que, infelizmente, aplicar no bumbum a injeção pra passar aquilo, porque eu já tava à noite sem dormir. E aí a médica me passou um creme manipulado, né, na farmácia pra mim melhorar a minha alergia. Aí fui pra casa, falei pro meu pai e tudo, e eu tava sem condição na época, porque o creme era 100 e pouco. E eu falei, eu não tenho condição de comprar isso agora. E a gente ligou pro meu pai, eu só falei pra ele que tinha que passar o remédio que a médica passou. Na hora ele falou, comprou pra mim. E aí meu marido olhou pra mim, chegou, gente, ele teve uma ideia, não foi uma ideia, foi Deus que tocou nele. Ele falou assim, amor, vamos fazer um propósito com Deus? Eu faço junto com você. Vamos fazer um propósito com Deus pra essa alergia acabar. Você não pode aceitar isso na sua vida. E foi quando estralou na minha mente, falei, gente, realmente, eu não preciso passar por isso. Meu esposo também não merece passar por isso. Ele entrou comigo nessa e eu vou junto. Tá. Falei, mas que propósito que a gente vai fazer? E aí ele falou pra mim, olha, vamos fazer assim. Vamos tirar, porque assim, gente, eu não tô falando, gente, cada um é cada um. Eu não tô falando que tem que fazer isso também, não. Cada um é cada um. Mas a gente sentiu necessidade de fazer isso, entendeu? E ele falou, vamos fazer o seguinte, um propósito com Deus. Eu vou tirar as minhas bermudas, que eu gosto de usar bermuda. E a gente é evangélico, né?
E eu tiro minhas camisas regata. E você tira suas calças. Porque eu gostava de usar muito calça, gente. Calça, leg, né? Você começa a usar saia, eu começo a usar só calça. Vamos entrar na doutrina mesmo. Esse vai ser o nosso propósito com Deus. Vai ser um sacrifício que a gente vai estar fazendo. E você vai ser curado. Se Deus na nossa vida, essa alergia vai acabar. Falei, tá bom. Aí foi passando o tempo, foi passando o tempo, foi passando o tempo. Eu não percebi, gente. Sério, eu não fui perceber. A alergia foi acabando. E aí também, Deus em primeiro lugar, que foi me limpando dessa doença. E também o remédio que meu pai comprou pra mim, o creme. E eu passei. Só que quando eu passava, ardia pra caramba. Mas tava fazendo efeito, realmente. Começou a sumir. Usei pomada, várias coisas. E aí foi passando um tempo e foi curando, gente. Foi curando. Minha pele limpou. Eu acho que eu tô livre dessa doença mesmo, assim, faz um ano e pouquinho. Não faz muito tempo, não. Pra você ver o tanto de tempo que eu enfrentei essa doença. Meu esposo chegou na minha vida, acompanhou um pedaço disso. Não só ele, como minha família. A família dele também acompanhou tudo que eu passei. E o que aconteceu? Sumiu. Agora, deu tanto que passou esses tempos atrás. Meu marido olhou pra mim e falou assim, amor, olha isso. Olha a sua pele. Você não tem nada. Você tá vendo o que Deus fez na nossa vida? Você não tem nada. Foi o propósito, né? Foi o propósito de Deus. Era preciso eu fazer um sacrifício e pedir, clamar a Deus de verdade, sabe? E Deus... Mas só que eu falo uma coisa pra vocês. Tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo. Tudo tem um propósito. E eu pego isso como um aprendizado na minha vida. Eu precisei passar por isso para depois de muitos anos eu acordar e falar, eu preciso de Deus mais e mais. Porque eu vivi a minha época de adolescência, mesmo com essa alergia, eu era muito rebelde. Em vez de eu chegar mais a Deus, foi ao contrário. Mas depois eu comecei a reconhecer que eu precisava de Deus, porque Ele é o único que podia trazer a cura, né? Eu e automaticamente o meu esposo fomos dependentes de Deus, assim, tipo... Deus, por favor, me cura, eu preciso de ti, eu preciso dessa cura. E foi o que aconteceu, eu fui curada. E isso, gente, quando eu casei com meu esposo e aconteceu tudo isso, eu tava numa outra casinha pequena, né? E o que aconteceu? Depois que curou essa alergia, a gente fez esse propósito com Deus, eu mudei pra essa casa que eu tô hoje. Própria, né? Própria. Meu marido conseguiu um emprego. Eu consegui eu faço bicos, né, babá, e a gente conseguiu, sabe? As coisas fluíram na nossa vida. Mas não foi por mérito, tipo, não foi pra nos glorificar, não. Pra glorificar a Deus, honrar a Deus por tudo que Ele fez na nossa vida. A gente só tem o que tem hoje, a gente só conseguiu hoje, graças a Deus. Graças a Deus. E eu posso dizer pra vocês, hoje, minha mão, tá vendo? A minha mão, ela tem marcas. Mas é pra mim nunca esquecer o que Deus fez na minha vida. O que Deus fez na minha vida foi grande. Serviu pra edificar a minha vida, a vida do meu esposo, entendeu? E eu falo uma coisa, você que tá aí, que conhece alguém que já passou por isso, ou você mesmo esteja passando por isso, fique calma, confie em Deus. Confie em Deus, porque Ele é o único que pode trazer a cura. Ore, clame a Deus, clame. E aproveita para usar esse tempo de espera da cura para edificar a sua vida, para você conhecer mais de Deus, para você se chegar mais a Deus. Devemos todos os dias procurar nos santificar, procurar nos achegar mais a Deus. E tudo na nossa vida tem um propósito, nada em vão. Tudo na nossa vida, Deus tem um propósito. E Ele precisava que eu me posicionasse e reconhecesse que eu precisasse de Deus. E foi quando eu e meu esposo fizemos esse propósito e eu fui curada. Então nada é impossível. E a médica falava, essa doença, se você não melhorar agora, só vai curar lá pros 30 anos, 30 e poucos anos. Eu falei, meu Deus, esperar até os 30 anos. E eu já tô com 23 e fui curada. Então, esse foi o meu testemunho, né? E eu creio que Deus ainda tem muita coisa pra fazer na minha vida. Eu tenho vários testemunhos pra contar do que Deus fez na minha vida, né? Mas esse é o que mais mexeu comigo. Sempre quando eu contava essa história, eu chorava muito, muito pra todo mundo. E foi um momento muito difícil, mas que hoje eu vejo como aprendizado pra minha vida.
a saber esperar e confiar em Deus, esperar no tempo de Deus. Então, eu sou grata a Deus pela vida da minha sogra, que foi sempre do nosso lado, correu comigo no médico. Gente, minha mãe tava trabalhando, meu pai não podia ir, tava trabalhando, e ela foi lá, correu com a gente, ficou comigo até tarde no hospital, com meu esposo. Nossa, ficaram comigo, meu esposo também, eu agradeço a Deus pela vida dele, porque nos momentos que eu tava lá, no momento que eu não conseguia dormir. Eu não conseguia dormir, gente. Tanta alergia. Ele que tava do meu lado ali. Ele me via desesperado. Ele ia lá e coçava pra mim. E até hoje é assim. Se eu, qualquer coisa coçadinha que eu dou, ele vai lá e, né, se preocupa. Eu só tenho a agradecer a Deus. Porque Deus colocou pessoas maravilhosas do meu lado que me ajudassem. Mas é isso, gente. Esse foi o meu testemunho. E eu também agradeço a Deus pela vida também da tia do meu esposo. Que ela foi lá, me ajudou. Pegou pra mim pomadas, remédio pra me ajudar. Isso também ajudou muito. Mas Deus é maravilhoso. Sempre coloca pessoas do nosso lado que nos ajudam. E isso, a gente tem que ser grata a Deus por tudo. Porque Ele nos ama. Ele nos ama de todas as formas, Ele vai mostrar isso pra você. De todas as formas, colocando pessoas do seu lado pra te ajudar. Te dando um alívio, conforto quando você estiver ali desesperado, sem saber o que fazer, né? Então Deus é maravilhoso. Deus é muito, muito, muito bom. Então confia nele. Não existe causa impossível pra Deus. Não existe causa impossível pra Ele. Se você tiver com um problema na tua vida, entrega nas mãos de Deus. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo e tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso. E até o próximo vídeo. Né, amor? Tchau. Ai, amor. Te amo, viu? Não te amo. Tinha que chorar. É normal, ué.